Bem contigo, né? Professor Fabiano Pereira na área com mais um vídeo do nosso curso Direito Administrativo Exemplificado. Aquele curso top de linha para você gabaritar todas as questões que vão cair no seu próximo concurso. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, cara, clica aí agora, ó. Inscreva-se, porque isso é muito importante para mim. Quanto mais pessoas inscritas no canal, quanto mais conteúdo aqui dentro, mais vídeos de qualidade para você praticamente todos os dias. Para você deixar de lado essa vida de eterno candidato, de eterna candidata e assinar de uma vez por todas o seu termo de posse. E se você quer dar uma acelerada nesse processo, eu estou aqui para te fazer um convite. Aqui embaixo, na descrição do vídeo, eu deixei um link para você clicar e conhecer a minha mentoria, a mentoria Start 90. Nessa mentoria, eu, Fabiano, pessoalmente vou te orientar rumo aos 90% de acertos no seu concurso público. O meu objetivo é fazer com que você, em 4 meses, consiga conquistar os 90% de acertos. Na mentoria, a única atribuição que você vai ter é sentar e estudar, porque eu vou indicar o material didático, eu vou elaborar o seu ciclo de estudos, eu vou dizer quando resolver questões, quando fazer revisões, vou te entregar isso tudo prontinho num planejamento de estudos. Eu vou monitorar o seu percentual de acertos em cada disciplina, vou dizer se você está indo bem, está indo mal, onde precisa melhorar, onde está legal. Tudo isso fica na minha responsabilidade. Então, em 4 meses, você vai conseguir aquela alavancagem no percentual de acertos que talvez você não tenha conquistado em anos de estudos. Então, eu vou deixar o link aqui embaixo. Qualquer dúvida, entre em contato comigo que eu esclareço as dúvidas para você, tá? Mas não tenho dúvidas de que essa mentoria vai transformar o seu processo de preparação e vai te colocar muito, mas muito na frente dos demais candidatos. Bem, na aula de hoje, nós vamos conversar sobre um tema muito teórico, um assuntozinho que os candidatos não são muito chegados a estudar. Por quê? Porque não caem com muita frequência em prova. Mas quando esse tema é cobrado em prova, eu percebo que o índice de erros das questões é muito grande. Justamente por isso, porque o candidato não para estudar. Nós vamos falar hoje sobre a teoria geral do direito administrativo. Nós vamos falar hoje sobre conceito, fonte, regime jurídico administrativo, sistemas de decisão, tudo isso nós vamos conversar na aula de hoje. Então já pega o seu material aí, já pega o seu caderno para você anotar todos os detalhes, porque eu vou ser bem objetivo e direto. Vou focar exatamente naquilo que as bancas têm cobrado em prova, tá bom? Então vamos lá. Quando a gente fala em teoria geral do direito administrativo, nós estamos falando daqueles primeiros passos que têm que ser dados por quem está estudando o direito administrativo. E dentro desse contexto, a primeira coisa que você tem que entender é que o direito administrativo ele é um ramo do direito público. O que significa dizer que o direito administrativo é um ramo do direito público? É porque, didaticamente falando, o direito, ele se divide em 2 grandes grupos. A gente tem até outras correntes que colocam um 3º grupo, um 4º grupo, mas não vem ao caso aqui, tá? A gente vai ser bem objetivo mesmo. Então o direito ele vai se dividir em 2 grandes grupos. Direito público e o direito privado. Aí quando eu falo direito público, eu vou ter várias disciplinas dentro do direito público. Direito privado? Várias disciplinas dentro do direito privado. Por exemplo, direito privado é composto por aquelas disciplinas que regulamentam as relações entre particular A e particular B. Então, se eu, Fabiano, tenho um carro e quero vender esse carro para Doquinha, cara, eu não vou buscar o direito público. Eu sou um particular, Doquinha também é um particular. Então, eu vou buscar resolver esse problema no direito privado, no direito civil, por exemplo, ou no direito empresarial, dependendo do contexto. Mas o fato é que nesse caso da venda, eu, Fabiano, não vou usar o direito administrativo, não vou usar o direito tributário, não vou usar o direito penal, porque essas disciplinas que eu citei aqui agora são disciplinas usadas pela administração pública, quando ela precisar se relacionar com os particulares. Eu não, como é eu aqui, Doquinha, nós 2 somos particulares, eu vou usar o direito civil. Então se eu quero vender o meu carro para ele, eu vou abrir o Código Civil e vou verificar como é que elabora um contrato de compra e venda. Isso está onde? Está lá no direito civil. Então o direito administrativo não está dentro do direito privado. Lá no direito privado está o direito civil, o direito empresarial, por exemplo, não tem nada a ver.
O direito administrativo está dentro do direito público. Porque no direito público, nós temos aqueles ramos do direito que irão regulamentar as atividades entre a administração pública de um lado e o particular de outro. Então eu tenho a administração pública do lado A e o particular do lado B. E no meio eu tenho o direito público para regulamentar isso. Por exemplo, qual é o ramo do direito que vai dizer como é que funciona ali a tributação dos particulares? Direito tributário. Então, o direito tributário que vai dizer como é que os particulares têm que pagar impostos, têm que pagar tributos para a administração pública, para o governo de uma forma geral. Então, no meio ali, eu tenho um ramo do direito público, que é o direito tributário. Por que público? Porque de um lado eu tenho administração, de outro eu tenho um particular. Então, no meio tem que ser o direito público para regulamentar essa situação. Mesma coisa o direito penal. De um lado eu tenho o particular, de outro eu tenho a administração. E no meio tem o direito penal dizendo, você não pode matar, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você não pode furtar, você não pode roubar. Pronto, se roubar ou se furtar, você até pode, né? Até pode roubar, até pode furtar, até pode matar, mas se fizer isso, direito penal em cima. Tá vendo? E o direito administrativo está ali do mesmo jeito. Então o direito administrativo é um ramo do direito público. Por quê? A administração pública quer comprar 500 computadores para instalar em escolas públicas. Cara, não tem conversa. Vai ter que fazer o quê? Licitação. Não tem conversa. Vai ter que fazer licitação. Então a licitação está dentro do direito administrativo. É uma lei específica dentro do direito administrativo. Conseguiu entender o raciocínio? Então a licitação está dentro do direito administrativo. Então o direito administrativo é um ramo do direito público. Por quê? De um lado, a administração querendo comprar, de outro, particular querendo vender. E aqui no meio está o direito administrativo com a lei de licitação. Então o direito administrativo, gravou, né? É um ramo do direito público. Qualquer questãozinha que você encontrar em prova dizendo que é ramo do direito privado, está errado. E ponto final. Próximo ponto. Entenda que o direito administrativo, ele não é codificado. Direito administrativo não é codificado. Eu não entendi, professor, o que é isso? Direito administrativo não é codificado. É porque é o seguinte, em nenhum momento você vai me ouvir falar aqui sobre código de direito administrativo. Não tem. Agora, tem código civil? Tem. Tem código de processo civil? Tem. Tem código penal? Tem. Código de processo penal? Tem. Nós não temos um código administrativo. Um código de direito administrativo. Nós não temos. Então, cara, a legislação administrativa, ela é toda espalhada. Se eu quero estudar licitação, eu tenho que pegar a lei 14.133 ou a lei 8.666, que são as leis de licitações. Se eu quero estudar, por exemplo, como na prática funciona a relação entre a administração pública e seus servidores, na esfera federal, eu tenho que pegar a lei 8.112 para estudar. Então é tudo espalhado. Eu não tenho um código padrão, como é no caso do direito civil. O direito civil tem um código civil. Direito penal tem o código penal. Eu abro ali, está tudo ali dentro, a base está toda ali, prontinha. Direito administrativo a gente não tem um código. Então a gente tem que buscar nas leis tudo separadas para poder estudar, para poder aplicar nas situações do dia a dia que acontecem dentro da administração pública. Então se você encontrou uma questãozinha em prova, você já sabe. O direito administrativo não é codificado, não existe um código de direito administrativo. Não tem como ter um código civil. Ok? Além disso, você precisa saber quais são os principais conceitos trazidos pela doutrina para o chamado direito administrativo. Gente, vou pedir uma atenção especial aqui pelo seguinte. Com a evolução do direito administrativo, nós tivemos vários conceitos que foram criados ao longo do tempo. Alguns conceitos, alguns nada, né? A maioria desses conceitos já não se aplicam mais. Por quê? Lá em 1870 foi criado um conceito em que diziam que o direito administrativo é isso, isso e isso. Só que com o passar do tempo, os estudiosos foram percebendo que aquele conceito ficou ultrapassado. Cara, isso aí já não é mais o direito administrativo que a gente utiliza no dia a dia. Então os conceitos foram ficando no passado. E hoje, para responder as questões de prova, a gente já sabe que existe um conceito que é o conceito utilizado na atualidade. Então nós temos que conhecer esse conceito. Mas temos que conhecer os conceitos anteriores também,
Porque de vez em quando em prova a banca cobra um conceitozinho desse. Então a banca pode chegar e falar assim, segundo o critério das relações jurídicas, o direito administrativo era isso e era aquilo. Você tem que saber. Mas não aplica mais. Mesmo que não se aplique mais, porque ficou ultrapassado, as bancas cobram, cara. Então você tem que saber, tá? Então comece a anotar aí que eu vou fazer um resuminho bem rapidinho aqui em cada um desses conceitos para você não se perder. Vou fazer um resumão, tá bom? Então vamos lá. Ó, o primeiro dos critérios, vamos colocar o seguinte, ó. Para chegar ao conceito de direito administrativo, existem vários critérios. E com base no critério que é utilizado, aquela corrente, aqueles estudiosos elaboram um conceito. Então, o primeiro critério que foi utilizado para definir, para conceituar o direito administrativo, foi o critério legalista ou exegético. O que quer dizer esse critério legalista ou exegético? De acordo com esse critério, o direito administrativo nada mais é do que um conjunto de leis administrativas que regem o país. Conjunto de leis administrativas. Pronto. Então nada mais é do que um conjunto de leis administrativas que regem o país. Tá vendo? Então esse é o conceito de direito administrativo segundo o critério legalista. Legalista eu lembro de quê? De lei, ó. Então conjunto de leis, legalista. Conjunto de leis, legalista. Tá bom? Agora, lembrando, esse critério já não existe mais. A gente não aplica mais esse critério hoje, na atualidade. Por quê? Cara, porque a gente sabe que o direito administrativo ele não pode se resumir a um conjunto de leis. Você vai entender isso daqui a pouquinho. Porque o direito administrativo é muito mais do que um conjunto de leis. O direito administrativo é composto por leis, tudo bem, mas é também composto por princípios, pela jurisprudência, pela doutrina, pelos costumes. A gente tem várias fontes do direito administrativo. Às vezes não tem uma lei regulamentando uma situação, mas tem um princípio. Com base no princípio, a gente consegue resolver aquela situação. Com base apenas no princípio, mesmo que não tenha uma lei. Tá vendo? Então por isso que esse critério aqui, cara, no passado ele até serviu, mas hoje não se aplica mais, cara. Mas eu tenho que saber para responder as questões de prova o que significa esse critério, para conceituar o direito administrativo. O segundo critério que eu quero que você conheça é o critério do poder executivo, que também é chamado de critério da escola italiana. Então a escola italiana, lá no passado, ela definiu o direito administrativo como atos editados pelo poder executivo. Atos editados pelo poder executivo. Tá vendo? Critério do poder executivo. Atos editados pelo poder executivo. Então, por enquanto, está fácil. Por enquanto, está fácil você entender isso aqui. Só que eu quero dizer o seguinte. Esse critério, esse conceito que foi formulado pela escola italiana, não se aplica mais. Por quê? Cara, porque você já tem uma noção clara para entender que o direito administrativo, ele não se manifesta apenas no poder executivo. O direito administrativo está presente dentro do poder judiciário, o direito administrativo está presente dentro do legislativo, não é só no executivo. Por exemplo, quando um tribunal regional eleitoral publica um edital de concurso público, ele está usando o direito administrativo. Quando a Câmara dos Deputados realiza uma licitação para comprar eu não sei quantos computadores, está usando o direito administrativo. Então o direito administrativo ele não se restringe ao poder executivo. Ele também está presente dentro dos outros poderes. Então, na hora da prova você já sabe, né? Falou-se em critério do poder executivo, ou escola italiana, você já sabe. Esse critério diz que os atos editados pelo... que o direito administrativo se restringe aos atos editados pelo poder executivo. Está errado. Não é só aos atos editados pelo poder executivo, mas também poder legislativo, poder judiciário, Ministério Público, Tribunal de Contas e por aí vai. Tá bom? Não vamos dizer que está errado, né, gente? Está superado. A palavra bonita é essa, superado. Porque na época estava certo. Hoje é que esse critério ele está defasado, está superado. Mas na época é ok, cara. O conhecimento que eles tinham na época
era um conhecimento que lhes permitia criar esse conceito. Mas aí o direito administrativo foi evoluindo e aí eles chegaram a esse outro conceito, tá bom? O próximo é o seguinte. Critério do serviço... Ixi, eu coloquei todos aqui, vamos lá. Critério do serviço público. Aqui eu vou te pedir para sempre lembrar dessas expressõezinhas complementares, né? Critério do serviço público. O que quer dizer esse critério do serviço público? Bem, o critério do serviço público foi utilizado para concluir que o direito administrativo seria um conjunto de regras, para disciplinar os serviços públicos. Conjunto de regras para disciplinar os serviços públicos. Então esse é o critério do serviço público. Gente, esse critério é um critério também que já está superado, né? Porque de acordo com esse critério, como é que funciona? É o seguinte, à época, quando criaram esse critério, a conclusão a que chegaram é o seguinte, o direito administrativo, ele basicamente se limita a regulamentar, a dizer como é que a administração pública vai prestar serviços públicos. Então, o direito administrativo é um conjunto de regras sobre a prestação de serviços públicos. Consegue entender? Só que a gente sabe na prática que não é assim que funciona, cara. O direito administrativo, ele não se limita à prestação de serviços públicos. O direito administrativo também, ele disciplina a atividade de fomento, ele disciplina na prática a intervenção do Estado na propriedade e várias outras atividades que a gente vai ver ainda na aula de hoje, tá bom? Então não é só, o direito administrativo não serve só para dizer como é que os serviços públicos vão ser prestados. É muito mais do que isso. E a gente vai falar sobre isso no decorrer dessa aula, tá bom? Então anota isso aí para você se lembrar na hora da prova. Esse critério também está superado. Temos um outro critério, que é o critério das relações jurídicas, tá bom? O que diz o critério das relações jurídicas? Bem, o critério das relações jurídicas, utilizado para conceituar o direito administrativo, chegou à conclusão de que o direito administrativo nada mais é do que o conjunto de regras que disciplinam as relações entre a administração pública e os administrados, que são os particulares, né? Entre os administrados. Pronto, dando para entender, tá? Acho que tá. Então vamos lá. Gente, segundo o critério das relações jurídicas, é o seguinte, o que é o direito administrativo? Bem, segundo o critério das relações jurídicas, que é o que eu utilizo, o direito administrativo nada mais é do que um conjunto de regras que vão dizer como é que tem que ser a relação entre a administração pública e o particular, entre a administração pública e o administrado. Pronto. Esse é o conceito de acordo com esse critério. Só que na prática a gente sabe que não é bem assim. E por que não é bem assim? É muito simples. Porque o direito administrativo não é o único ramo do direito que regula essas relações entre a administração de um lado e particulares do outro. Lembra que eu falei isso agora há pouco? O direito tributário, por exemplo. O direito tributário também faz isso. Ele regula as relações entre a administração de um lado e o particular de outro. Só que regula as relações que estão diretamente relacionadas ao pagamento de tributos. Então, se é pagamento de tributos, o direito que regulamenta a relação é o direito tributário, não é o administrativo. Se eu estou me referindo às relações sociais, se eu estou me referindo ao respeito aos direitos de terceiros, a não prática de crimes, é o direito penal. Então o direito administrativo não é o único ramo do direito que faz isso. Todos os ramos do direito público regulamentam as relações. De um lado a administração, de outro os particulares. Então por isso que esse conceito também não é um conceito que hoje nós vamos utilizar na prática. Ele está superado, tá? Temos ainda o critério teleológico, também chamado de critério finalístico. Segundo esse critério, o direito
o direito administrativo nada mais é do que um conjunto, vou colocar aqui, ó, um conjunto de princípios e regras, um conjunto de princípios e regras que disciplinam, quando eu falo disciplina normatizam, né, que explicam como vai ser, nesse sentido, disciplinam a atividade material do Estado, voltada para o cumprimento de seus fins. Pronto. Cumprimento de seus fins. Grande esse aí, né? Aqui, ó. Eu acho que melhor você pode destacar isso aqui, ó. Cumprimento de seus fins. Eu acho que é o principal aí. Eu acho que coloquei muita coisa aí. Mas vamos lá. Gente, segundo esse critério teleológico ou critério finalístico, aqui é o seguinte. Na época, se chegou à seguinte conclusão. O direito administrativo, ele serve para permitir que o Estado alcance os seus fins, que o Estado alcance os seus objetivos. Só que não é isso, na prática, que vai realmente fundamentar a existência do direito administrativo. Não é. Porque quais são os objetivos da República Federativa do Brasil? São aqueles previstos lá na Constituição Federal. Reduzir a marginalização, reduzir a miséria, combater a pobreza, garantir a igualdade, blá, 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 está na Constituição. Então, cara, não é o direito administrativo que faz isso. O direito administrativo não está vinculado diretamente aos fins do Estado. Ele está vinculado diretamente aos meios. Porque o direito administrativo vai permitir que um órgão público faça uma licitação para comprar veículos e alimentos para distribuir em uma determinada região pobre, cesta básica e por aí vai. É o direito administrativo que vai permitir, por exemplo, que se realize uma licitação para comprar caminhão-pipa para levar água numa região muito seca do Nordeste. Entende? Então o direito administrativo ele é um meio, ele não está relacionado diretamente aos fins do Estado. Por isso que esse critério também é um critério que caiu em desuso. Então cuidado quando for responder as questões de prova. Não está relacionado aos fins, e sim aos meios necessários para se atingir os fins. Temos ainda o critério negativista ou residual. Então, de acordo com o critério negativista ou residual, o direito administrativo é definido por exclusão. Porque, o direito administrativo é conceituado por... É um conceito meio louco, né? Mas é assim, conceituado por exclusão. Ou seja, o que é o direito administrativo? O direito administrativo é tudo que não esteja relacionado à criação de leis, porque negócio de criação de leis, quem mexe é o legislativo. É tudo que não esteja relacionado ao que o judiciário faz, que é julgar o processo. Então, se não é relacionado ao judiciário e se não é relacionado ao legislativo, então é direito administrativo. É claro que não, cara. O direito administrativo está lá dentro do judiciário também, ele está dentro do legislativo também. Então, a gente não pode ir por eliminação, a gente não pode ir por exclusão. Se não é judiciário envolvido, se não é legislativo envolvido, é o direito administrativo. Não pode fazer isso. Porque mesmo no processo de criação de leis, a gente tem o direito administrativo envolvido. A gente vai ter, cara, em algum momento. Mesmo no processo de julgamento, mesmo naquele trâmite de julgamento de processos judiciais, a gente vai ter o direito administrativo envolvido em algum momento. Nem que seja para lançar as informações no sistema, no PJE, por exemplo. Nem que seja nesse momento, o direito administrativo vai estar lá influenciando. Então eu não posso conceituar o direito administrativo simplesmente por essa exclusão, usando esse critério negativista ou residual. Tá bom? Então, na prática, o conceito que hoje é utilizado para definir o direito administrativo é o critério da administração pública. Pronto. Então, esse critério é o critério que hoje vai ser utilizado
para conceituar o direito administrativo. Inclusive, é o critério utilizado por Eli Lopes Meirelles, tá? Então, esse conceito cai muito em prova, porque é o conceito que vem sendo trabalhado há muitos anos, desde as décadas de 80, por Eli Lopes Meirelles. Então, veja só. Para Eli Lopes Meirelles, o direito administrativo vou até colocar aqui, é um conjunto harmônico. É um conjunto harmônico. Harmônico por quê? Porque funciona tudo de forma objetiva, funciona tudo de forma certinha, com harmonia, tá? Conjunto harmônico de princípios. Princípios. A gente está cortando aqui. Princípios jurídicos que regem os órgãos, os agentes então olha só, os órgãos, agentes e as atividades públicas tendentes a realizar concreta, direta e imediatamente os fins desejados pelo Estado. Pronto. E quem é que diz isso? Eli. Ixi, minha cara tá falhando demais. Eli Lopes Meirelles. Pronto. Eli Lopes Meirelles. Tá vendo? Então, se você encontrar em prova alguma questãozinha dizendo assim, fazendo relação, né? A conjunto harmônico de princípios jurídicos que regem os órgãos, os agentes e as atividades públicas tendentes a realizar concreta, direta e imediatamente os fins desejados pelo Estado, não tenha dúvidas. Estamos referindo a esse conceito, que é o conceito de administração pública, o critério, né, de administração pública que fundamentou esse conceito, que é o conceito defendido por Eli Lopes Meirelles. Tá bom? É isso que você tem que guardar para responder as questões de prova. Então aqui eu te passei todos os detalhes, tudo que você precisa saber aí sobre esses conceitos e sobre esses critérios. Ah, professor, mas eu estou em dúvida, o que significa cada um desses critérios? Esse da administração pública, por exemplo, ele se estende, muita coisa estende. Aqui embaixo eu estou deixando um link, logo no inicinho, para você se matricular no curso Direito Administrativo Exemplificado por escrito, que é o livro digital. Então, para toda aula que eu ministro aqui, a gente tem um livro para cada aula, que a gente chama de livro digital, né, que é uma apostila. Em cada aula dessa, eu disponibilizo ao final uma bateria de questões. No total do curso, vão ser mais de 5.000 questões comentadas, uma por uma. Ao final de cada aula, eu disponibilizo um mapa mental, eu disponibilizo um resumo. Então aqui embaixo eu estou deixando para você explicadinho, com muito mais detalhes, todos esses conceitos e todos esses critérios. Então tudo para você tem um link aqui embaixo. Clica aqui nesse link aqui embaixo aqui, e aí você consegue se matricular no curso, tá bom? Tenho certeza, cara, porque a videoaula, gente, acaba sendo sempre um resumo dos pontos mais importantes. Em qualquer disciplina, é sempre um resumo. O professor não consegue trazer tudo que ele precisa para a videoaula. Senão a videoaula fica gigantesca. E aí as pessoas acabam deixando de assistir aquela coisa toda. E aqui não é diferente. Então, assistindo essas videoaulas, você tem um panorama geral do conteúdo. Entretanto, aqui embaixo tem um link para você se matricular e ter acesso ao curso completaço, com tudo que você precisa. Inclusive questões que não acabam mais para você resolver, né? Tem mais de 5.000 questões para você se programar para resolver tudo numa ordem ali que facilite o seu processo de preparação. Tá bom? Então vai por mim. Se você acha que está faltando alguma coisa, tá não. É porque o conteúdo restante está aqui embaixo nesse link aqui na descrição do vídeo. Tá bom? Olha, como você já sabe então,
e já conhece, né, o critério da administração pública, que é o que a gente vai utilizar modernamente para conceituar o direito administrativo, agora eu vou aprofundar um pouquinho mais com você para a gente estudar as chamadas fontes do direito administrativo. Fontes do direito administrativo? É isso mesmo. Fontes do direito administrativo. Gente, vamos lá. O que é uma fonte? Fonte é o lugar de onde jorra água. Ó, aqui tem uma fonte de água. É o lugar de onde jorra água. Quando eu falo fonte do direito administrativo, é um lugar de onde jorra o direito administrativo, onde ele nasce, onde ele surge. Porque o direito administrativo, você já sabe, ele não é formado apenas de leis. O critério de administração pública diz que o direito administrativo é formado pelos princípios gerais. Ou seja, quando eu coloco aqui princípios gerais, eu não estou me referindo só aos princípios mesmo, não. Mas também às leis, à jurisprudência, aos costumes e várias outras fontes. Então é isso que eu quero que você entenda. Quando eu falo fonte do direito administrativo, é o seguinte, eu sou servidor. Eu, Fabiano, hoje trabalho no TRE, né? Eu sou servidor do TRE. Então eu estou precisando resolver um problema administrativo. Eu vou ter que buscar o direito administrativo para me ajudar. Só que o direito administrativo ele pode se apresentar de várias formas. Pode ser uma lei. Ah, essa lei aqui resolve. Cara, essa lei não resolveu. Vou tentar com o princípio. Ah, o princípio resolveu. Ah, não, nem a lei nem o princípio resolveram. Ah, cara, eu vou tentar pesquisar aqui a jurisprudência do STJ. O que diz o STF? Tá vendo? Então eu vou buscando fontes diferentes para tentar resolver aquele problema. Tudo está relacionado ao direito administrativo. Mesmo a decisão do Superior Tribunal de Justiça, se ela estiver relacionada ao direito administrativo, é uma fonte do direito administrativo. Sem problemas. Não é lei, mas vai me ajudar a resolver aquele problema ali. Porque eu, Fabiano, vou deixar de aplicar a lei e vou aplicar o quê? O entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Só que existe uma ordem. Existe uma ordem em relação a essas fontes do direito administrativo. Agora, olha só. Quando eu falo em fontes, primeiro, existem fontes do direito administrativo que são conhecidas como fontes escritas. Aqui eu não preciso nem aprofundar, né? Em relação ao que é uma fonte escrita. Fonte escrita, óbvio, é aquilo que está escrito no papel. Por exemplo, as leis. As leis, de uma forma geral, são fontes escritas. Lei, emenda constitucional, norma constitucional, lei ordinária, medida provisória, tudo isso é considerado fonte escrita. Então, falou em fonte escrita, gente, são as leis. Leis em sentido amplo, tá? Lei em sentido amplo. Então, você coloca tudo lá, porque está tudo no papel lá, documentado. Isso é fonte escrita. Por outro lado, as fontes não escritas, quais são? Segundo hoje, né, o entendimento que a gente tem que levar para a prova, fonte não escrita é jurisprudência, costume, princípios gerais do direito. Essas são fontes não escritas. Ué, mas a decisão do STF está no papel. Eu sei, ela está no papel, mas ela não se originou do Poder Legislativo. É como se ela fosse uma fonte complementar. A gente vai ver daqui a pouquinho. A gente só vai utilizar essa jurisprudência no segundo momento. É só no segundo momento, não é no primeiro momento, é no segundo momento. É igual ao princípio. O princípio a gente vai utilizar, óbvio, mas primeiro a gente busca a lei. Se a lei estiver contrariando o princípio, aí é lógico. Às vezes a própria lei pode ser desconsiderada para se aplicar ao princípio. Porque a lei pode ser declarada inconstitucional porque ela viola um princípio. A gente vai ver isso numa próxima aula. Tá bom? Então, fontes escritas é a lei no sentido amplo. E fontes não escritas a gente pode citar aqui, né? A jurisprudência, os costumes, os princípios gerais do direito e por aí vai. Fontes primárias e fontes secundárias. O que é uma fonte primária? Fonte primária, que também pode ser chamada de fonte direta ou fonte principal, é aquela que primeiramente nós vamos utilizar para resolver um problema que nós temos em mãos. Então, se eu sou um servidor da administração pública e preciso resolver um problema, a primeira fonte que eu busco é uma fonte primária. É uma fonte principal, uma fonte direta. E a fonte primária de todo o direito administrativo, você já sabe qual é, né? É a lei. Então, fonte primária
é a lei. Então, se eu, Fabiano, sou servidor e estou com um problema para resolver aqui, meu amigo, a primeira coisa que eu busco resolver é por meio da lei. Vou buscar a lei para resolver esse problema. Então, a lei é a fonte primária. Agora, se eu não conseguir resolver o problema com essa fonte primária, que é a lei, aí eu vou buscar resolver por meio de outras fontes. Quais são essas outras fontes? São as chamadas fontes secundárias ou indiretas. Por que secundárias? Porque eu só vou utilizar no segundo momento, se a lei não resolver. Então, como fontes secundárias, aí aqui eu posso, citar a jurisprudência. Posso citar aqui a jurisprudência. Eu posso citar aqui também como fonte secundária, tá? Como fonte secundária. Por que secundária? Porque eu vou utilizar no segundo momento. Eu posso utilizar os costumes, eu posso citar a doutrina. Doutrinas são os livros de direito administrativo. Então, em vários momentos, se eu não encontrar uma solução para aquele caso, eu busco um livro de direito administrativo, tá? Ah, tô esquecendo aqui, ó, os princípios também, né? Os princípios entram aqui, ó. Os princípios da administração pública. Então, primeiro eu resolvo com a lei, que é a fonte primária. Se a lei não resolver, aí eu busco a jurisprudência, os costumes, a doutrina, os princípios, né? Rapaz, tô aqui com a lei não tá me resolvendo, não tá resolvendo esse problema para mim. E agora? Deixa eu ver o que o Superior Tribunal de Justiça pensa disso. Não achei nada do STJ sobre isso, nem do STF. Deixa eu ver o que a doutrina fala. Ah, eu achei um livro, cara, de um autor consagrado, né? O Eli Lopes Meirelles, que fala: entendo que quando acontecer isso, tem que ser tomada a seguinte decisão. Faça isso, faça isso. O cara é estudioso do assunto. Então, como eu não vi lei falando sobre isso, não vi jurisprudência, o princípio não me dá uma solução concreta sobre aquilo. Então, eu peguei o livro e coloquei lá. Apesar de, no meu parecer, né? Apesar de não constar uma lei tratando sobre o tema, a doutrina já abordou esse assunto, como é o caso de Eli Lopes Meirelles, que no seu livro, na página tal, ele fala: quando surgiu uma situação dessa, soluciona-se assim, assado, e por isso eu, servidor, decidi seguir esse padrão e solucionar assim, assinado eu, e coloco lá no parecer. Tá vendo? Foi a maneira que eu tive de apresentar uma solução para aquela situação específica, com base na doutrina. A doutrina aí se viu como uma fonte secundária, porque primeiro eu tinha que resolver com a lei. Como não consegui resolver com a lei, aí que eu fui buscar outras fontes para resolver esse problema. Tá bom? E aqui rapidamente, só te passando um resumo aqui. Jurisprudência. O que é jurisprudência? Jurisprudência nada mais é do que o conjunto de decisões de um determinado tribunal sobre um assunto no mesmo sentido. Então isso é jurisprudência. Eu quero que você fique atento ou atenta para as questões de prova, que tem muita pegadinha, né? A banca às vezes coloca o seguinte, que quando o tribunal tem uma única decisão sobre aquele assunto, já é uma jurisprudência. Não. Jurisprudência é quando tem várias decisões no mesmo sentido, cara. No mesmo sentido. Então, se você for analisar hoje o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o STJ entende o seguinte: candidato aprovado dentro do número de vagas disponibilizadas no edital tem direito líquido e certo à nomeação, a não ser em caráter excepcionalíssimo, né? Que vai ter que ser provado pela administração. Ah, não tem dinheiro, crise, calamidade pública, mas tem que ficar comprovado que não precisa da nomeação e não tem dinheiro para nomear. Eles têm que comprovar isso no processo. Tá bom? Então, a jurisprudência hoje do STJ é dizendo: candidato aprovado dentro do número de vagas tem direito líquido e certo à nomeação. A gente não tem uma lei estabelecendo isso claramente, uma lei federal. A gente não tem. Mas a gente tem a decisão do STJ. Ou não, decisão não, a gente tem o entendimento do STJ. Esse entendimento é formado por várias decisões, nem sei quantas, mais de 100, por exemplo, porque já chegaram mais de 100 processos de candidatos requerendo ao Poder Judiciário a nomeação, porque passaram dentro do número de vagas e a administração não nomeou. Então eles já entraram na justiça e ganharam. Então são várias decisões no mesmo sentido, ali eu tenho jurisprudência, que é um conjunto de várias decisões do tribunal em relação àquele assunto no mesmo sentido. Quando eu falo em doutrina, é o que eu expliquei agora há pouco. Quando eu falo, doutrina é uma fonte do direito administrativo. A doutrina é um livro de direito administrativo, em que o autor é consagrado, reconhecido nos tribunais, né? Os próprios juízes citam nas suas decisões esses autores. Então eu posso utilizar também como servidor para fundamentar um parecer, uma decisão que eu tenho que tomar
no exercício das minhas funções. Isso é a doutrina, que é uma fonte secundária de direito administrativo. Costume. Que costume? Cara, costume, como o próprio nome já diz, é uma prática que nós servidores exercemos no dia a dia com aquela percepção de que aquilo é obrigatório. Quando você entra na administração pública, cara, geralmente eles te colocam para fazer uns cursinhos lá online, rapidão. E aí, na prática, vai ter um outro servidor mais experiente que vai te ensinar ali a base do serviço principal. Ó, você vai fazer isso, fazer aquilo, faz isso, faz aquilo, faz aquilo. Quando você tem dúvida, você pergunta para o servidor mais antigo, né, mais experiente. Só que às vezes, aquele servidor mais experiente, ele é responsável por uma parte do arquivo do órgão. E aí, cara, ele costuma organizar as pastas do arquivo por ordem alfabética. Beleza. Porque isso facilita muito o trabalho e tal. Por que ele faz aquilo? Porque quando ele entrou, alguém disse para ele que tem que ser assim. E ele continua fazendo aquilo, daquela forma ali. Aí eu entrei agora no serviço público, ele vai me ensinar daquela forma que ele aprendeu. Tá vendo? E isso porque às vezes não tem uma norma, não tem uma lei dizendo que tem que ser em ordem alfabética, ou tem que ser em ordem cronológica de ano, ou tem que ter uma pasta azul, uma colorida. Não tem uma norma falando como. Cara, então se não tem uma norma falando como, a gente costuma fazer aquilo ali achando que é obrigatório, porque nós aprendemos assim. Então existem vários costumes dentro da administração pública que acabam se tornando fonte do direito administrativo. Então quando alguém questiona, eu falo, olha, eu faço assim, porque sempre foi feito assim e sempre deu resultado. Ninguém nunca questionou. Então os costumes também são fontes do direito administrativo. E por último, também são fontes do direito administrativo os princípios. A gente vai ter uma aula só, uma aula nada, a gente vai ter várias aulas falando sobre os princípios. Porque é uma aula muito importante, um tema muito importante na minha opinião. A gente vai aprofundar bem nos princípios, porque vai servir de base para o que você vai estudar lá na frente. Mas os princípios como um todo também são fontes do direito administrativo. No primeiro momento, a gente busca solucionar o problema com base onde? Na lei. Se a lei não solucionar, a gente pode buscar inclusive os princípios. Lógico, você vai entender depois que o princípio ele vem antes da lei. Você vai entender depois numa próxima aula. Mas aqui é só para você entender aí, de uma forma bem lógica e bem genérica, quais são as fontes do direito administrativo. Confesso que esse tema cai pouco em prova. Mas o problema é, quando cai, você errar. Você não pode errar. Quando cai em prova, você tem que acertar. Tá bem? E acertar, inclusive, as questões sobre os sistemas administrativos. Vamos lá. Vamos falar sobre os sistemas administrativos. Ó, nós temos na prática dois grandes sistemas administrativos. Nós temos o sistema do contencioso administrativo, também chamado de sistema francês, e temos o sistema de jurisdição única, ou UNA, chamado de sistema inglês. Gente, o que é isso aqui? Vamos lá, isso aqui é um dos temas que o pessoal tem mais dificuldade. Deixa eu explicar isso com mais detalhes. Ó, vamos lá. Existem países em que o poder judiciário é que vai dar a última palavra, a palavra final, quando existir um conflito, quando existir uma discordância sobre determinado assunto. Tá bom? Existem outros países em que há uma separação. Então, existem alguns países em que assuntos que envolvam a administração pública são resolvidos dentro da própria administração pública. E todos os demais assuntos que envolvam os particulares são resolvidos pelo poder judiciário. Na França, adota-se o sistema do contencioso administrativo. Por isso que ele é chamado de sistema francês. Então, como é que funciona na França? Na França é o seguinte. Suponhamos que eu esteja andando com meu veículo, tranquilo ali, tô parado no semáforo, quando eu vejo só o barulho, epa! Quando eu olho, um carro de limpeza, de recolhimento de lixo do governo francês,
bateu na traseira do meu veículo. E aí? Nesse caso, gente, eu não vou poder entrar com uma ação no Poder Judiciário francês para falar, juiz, o governo francês, a administração pública francesa me causou um prejuízo, blá, 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 eu quero receber um valor de indenização. Não é com o judiciário. Você tem um sistema administrativo para isso. Então eu vou fazer um requerimento dentro da administração pública francesa dizendo, no dia tal, um BO, como se fosse um BO, né? Faz um boletim de ocorrência dizendo o que aconteceu e o valor do prejuízo que eu tive foi de tantos mil reais. Pá, eu quero receber o valor. Aí, gente, é como se fosse um judiciário paralelo. Porque aí tem um primeiro órgão que julga. Se eu não ganhar, não, você não tem direito não, porque, na verdade, você que deu ré e bateu no carro, sei lá, uma loucura dessa, né? Então, se eu não ganhei aqui, eu posso recorrer, eu vou recorrendo. Só que é tudo dentro da própria administração pública. Vai chegar um determinado momento, dentro desse contencioso administrativo, que eu não tenho como mais recorrer. E quando chegou no órgão máximo, lá desse contencioso administrativo, quando ele der a palavra, você não tem direito. Acabou a discussão. Então agora eu vou para o judiciário. Não pode. Se ele falou que você não tem direito a receber, acabou a discussão. Você não pode entrar com uma ação no Poder Judiciário. Acabou. Então, assim funciona o sistema do contencioso administrativo ou o sistema francês, que começou a se desenvolver lá em 1790 e hoje cujo órgão máximo é o Conselho de Estado francês. Tá bom? Agora, existem outros países, como é o caso do Brasil, em que nós adotamos o sistema inglês. O próprio nome já diz, né? Sistema inglês porque ele se desenvolveu a princípio onde? Se desenvolveu a princípio lá na Inglaterra. Como é que funciona o sistema inglês? Também chamado de sistema de jurisdição única ou una. É o seguinte. No sistema inglês, que é o utilizado no Brasil, é o que o Brasil utiliza, nós temos dois grandes grupos. Tá? Ou melhor, nós temos dois grandes grupos. No sistema francês tem dois grandes grupos. No sistema inglês a gente tem só um único grupo. Ou seja, todas as demandas vão ser levadas ao conhecimento do judiciário. Acabou. É o judiciário que tem o poder de dar a palavra final. Aí eu tô lá no semáforo, parado aqui no Brasil com o meu carro, e aí, pá! Quando eu olho para trás, um caminhão de lixo bateu no meu carro. 10 mil de prejuízo. Eu posso fazer um requerimento, pleiteando o recebimento disso, lá perante a prefeitura do meu município? Posso, cara, sem problemas. E se a prefeitura der a palavra final dizendo que ela não vai pagar? Acabou por ali a discussão? Não. Aí eu posso entrar com uma ação no Poder Judiciário. Ou, se eu preferir, eu não vou nem perder tempo pedindo para receber na prefeitura. Eu já vou direto para o Poder Judiciário. Lá na França não tem isso, cara. Então essa é a diferença dos dois sistemas. Então no Brasil se adota o sistema inglês de jurisdição única. Única é porque o Poder Judiciário é o único que resolve tudo. Não tem dois sistemas de decisão como tem lá na França. Então grave isso aí. Não dá pra errar sem prova não, tá? Então, no Brasil, em razão do princípio constitucional do amplo acesso ao Poder Judiciário ou da inafastabilidade do acesso ao Judiciário, está no artigo 5º da Constituição, se adota o princípio da jurisdição una, também chamado de jurisdição única. É isso que você precisa saber. Tá bom? Ok, avançando um pouquinho mais. Qual é o objeto de estudo do direito administrativo? Aqui é bem simples, né? O direito administrativo, ele tem por objeto a chamada função administrativa. Gente, quando eu falo em direito administrativo, vocês têm que lembrar para que serve o direito administrativo. Ele serve, na prática, para permitir que a administração pública possa fazer ali um tanto de coisa no meio da história para garantir a máquina pública funcionando. É para isso que serve. Então, o objeto do direito administrativo é o exercício da função administrativa. E hoje, quando eu falo em função administrativa, ela se divide em 4 grandes categorias. Quando eu falo
que a administração pública se encarrega de exercer função administrativa. De uma forma geral, eu estou me referindo à prestação de serviços públicos, que é muito abrangente, né? A prestação de serviços públicos. Então, a administração pública presta serviços públicos. A administração pública exerce atividade de fomento. O que é atividade de fomento? Atividade de fomento é quando a administração pública, por exemplo, ela investe em determinada região do país, por essa região ter um grande diferencial ou uma grande peculiaridade. Por exemplo, quando a administração pública concede, por meio de bancos estatais, juros subsidiados na região do Nordeste, por meio do Banco do Nordeste, é porque aquela região ali é uma região mais pobre, que tem mais dificuldade de acesso a recursos naturais, chove pouco, então eles têm que cavar poço artesiano para produzir, isso onera muito a produção. Então, quando o governo está fomentando o cultivo, a pecuária na região do Nordeste, fornecendo empréstimos com juros bem baixinhos, isso é uma atividade de fomento, que está dentro da função administrativa, que é prestar serviço público, exercer atividade de fomento. Terceiro, exercer o poder de polícia. Nós vamos estudar sobre isso. Já estudamos, na verdade, né? Vamos estudar sobre o poder de polícia. O que é o poder de polícia? É a administração pública fiscalizando as atividades dos particulares para que esses particulares não interfiram no direito de outros particulares. É mais ou menos o seguinte, a regra é, seu direito começa onde termina o direito do próximo, ou seu direito termina onde começa o direito do próximo. Vou fiscalizar para que isso realmente seja respeitado. Simples assim. Simples assim. Tá bom? Então a atividade de polícia, ou poder de polícia, essa atividade também está dentro da função administrativa. E por último, a intervenção do Estado na propriedade privada. Como assim? Em vários momentos, a administração pública vai chegar e dizer: vou desapropriar esse imóvel que é seu, que você comprou com o seu dinheiro, porque aqui nós vamos construir uma escola. Pronto. Vai te pagar o dinheiro de valor de mercado e vai construir uma escola. Mas eu construí com meu dinheiro isso aqui. Por isso eu estou te pagando. Mas eu tenho um amor por isso aqui. Seu amor não pode ser superior ao bem que isso vai trazer à coletividade. Porque essa escola que vai atender milhares de crianças que precisam hoje pegar ônibus para vir aqui porque não tem escola nessa região. Então, vou te pagar o valor que merece, valor de mercado, e vamos montar uma escola aqui. Porque o interesse da coletividade é muito maior do que o seu interesse particular. Então, eu vou deixar de lado o interesse de 1000 famílias para você fazer esse gosto de ter esse imóvel que você comprou com o seu dinheiro. Vou desapropriar. Cara, é assim que funciona. Tá bom? Então, nesse caso especificamente aí, nós vamos ter a intervenção do Estado na propriedade privada. Ficou claro para você? Tá tranquilo? Então, quais são as 4 atividades que estão relacionadas à função administrativa? Primeiro, prestação de serviços públicos. Segundo, fomento. Terceiro, intervenção do Estado na propriedade privada. E quarto, exercício do poder de polícia. Não posso dizer que uma é mais importante do que a outra, não, tá? Estão todos ali no mesmo nível, em termos de equivalência, em termos de importância. Ficou claro? Então, essa aula é uma aula muito teórica, cara. É uma aula muito teórica. E essa aula pode ser o seu grande diferencial. Porque quando esse tipo de questão cai em prova, é muito grande as chances de erros dos candidatos. Então, se cair na sua prova, você tem que gabaritar. Fechou? E ó, deixei aqui embaixo o material. Então, clique no material, ok? Você que já está no curso, né? Clique no material e vá resolver as questões. Porque é só resolvendo questões que você vai entender como é que a banca realmente cobra isso no caso em concreto. E dentro da apostila, dentro do livro digital, eu deixei exemplo de cada situação dessa, explicando detalhadamente. Coloquei algumas questões para te mostrar como é que as bancas cobram. Tá show de bola. Tá bem? Bons estudos, sucesso para você e a gente se vê em breve. Até mais.